Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos de volta para a nossa 10ª aula dessa playlist de funções de várias variáveis. Dando uma ideia, já que nós temos todo o domínio de funções de duas variáveis falando em limite e continuidade, a gente vai falar então nessa aula de limite e continuidade de funções de várias variáveis, 3 ou mais, né? Que é o que mais interessam aqui, já que a gente fez um combo dessas duas. Então, essa aula, já apresentando a bancada aqui para vocês, é apenas para mostrar para vocês que existem limites de funções de 3 ou mais variáveis. A função contínua de 3 ou mais variáveis também pode estar bem definido. É claro que a situação, de novo, repito, geométrica, a partir de funções de 3 ou mais variáveis, enxergamos o domínio. A região do domínio de uma função de 3 variáveis nós enxergamos, porque o domínio de uma função de 3 variáveis, ela está na terceira dimensão, mas o gráfico já não é possível, porque o gráfico já está na quarta. E a partir de 4 variáveis, não enxergamos geometricamente nem o domínio e nem a imagem e o gráfico dessas funções de várias variáveis. Então, todos os conceitos, propriedades de limites, teoremas que a gente viu para limites de duas variáveis, funções de duas variáveis, eles são estendidos para funções de várias variáveis, tá? Aqui, pessoal, lembrando aquela notação que a gente está utilizando, tá? Essa notação é importante porque em algumas situações é muito mais prático, quando a função tem muitas variáveis, a gente chamar esse x reto em negrito aqui, para abreviar, e a gente não faz x, y, z, w, t, k, aquela história de não ter muita letra, né? Claro que quando são 3 letras, quando é uma função de 3 variáveis, geralmente a gente fala que w, f, x, y, z, né? Então isso daí vai muito de problema para problema. Então, primeira definição que a gente vai colocar aqui é a definição precisa de limite. Professor, mas parece que o senhor resumiu aí. Falou, não, gente, é que eu estou trabalhando com aquela notação, tá? Esse A aqui, ó, em negrito, é diferente desse aqui, no sentido que é o próximo do ponto A, tá? Aqui não tá... Eu vou colocar alguns casos particulares aqui, mas o que está falando aqui para nós é que se você tem uma função de N variáveis, né? Você tem um domínio dela lá na sua dimensão, e você pega pontos arbitrariamente x próximos de A. Aqui, se esse x aqui é uma função de duas variáveis, é um xy, um x1, x2, perto de um A1, A2, ou pode ser um xy perto de um AB. Se esse x é um x1, x2, x3, ou um xyz, aqui pode ser um A1, A2, A3, ou A, B e C, se assim você preferir. Então, o limite da f de x, quando x tende a L, presta atenção que aqui, ó, é x no sentido de x1, x2, x3, xn, tá? E esse A aqui também, A1, A2, A3, AN. Se para todo epsilon existir um delta de tal forma que para cada ponto do domínio, quando eu fecho os pontos próximos do A, os x próximo de A, então a f de x cada vez mais está se esmagando perto do L, tá? Para funções de uma variável, ó, quer ver como que a coisa vai bater? Se você tem uma y igual a f de x, a gente literalmente tem igual tá na notação, né? É um limite de f de x, com x tendendo a A, dando L. O que a definição faz? Eu estou adaptando, ó, quando é uma y igual a f de x. A definição precisa, tá? Só para vocês entenderem melhor. Para todo x, se o x... Para todo x pertencente ao domínio e a gente tiver que a distância de x a A é menor do que o delta, então a gente tem que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Lá nas aulas anteriores, né, quando a gente falou de funções de duas variáveis, quando você tem uma z igual a f de xy, ou seja, você tem um limite de xy tendendo a AB de f de xy, né? A nossa definição, dando L, tá? A nossa definição falava assim, que se o xy pertence ao domínio e eu tenho essa desigualdade aqui satisfeita, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é menor do que delta, professor, mas essa daqui é completamente diferente dessa. A equação, mas a geometria não. A gente já falou sobre isso, tá? Então, a gente também vai ter que o módulo de f de xy menos L é menor do que epsilon. Ó, compare. Quando é duas variáveis, aqui ao invés de chamar de x1 e x2, eu chamei de xy, que é o padrão que a gente está acostumado. Ao invés de chamar de A1 e A2, eu chamei de A e B, que é o que a gente também está acostumado, tá certo? O que significa isso daqui, pessoal? Y igual a f de x é a distância de x a A, é módulo
módulo de x menos a é a distância de um x ao a. O x está se aproximando de a, ou seja, a distância do x ao a está cada vez menor. O que era esse daqui lá para funções de duas variáveis? Era o disco que cada vez mais os pontos x e y se aproximavam de a. Quando eu pegava o raio delta e fazia ele diminuir. Perfeito? Aqui, ó, tecnicamente, eu estou fazendo a distância de x menos a ser menor do que o delta. Então, imagina que eu tenho o x aqui, aí eu faço x, o a tá aqui, desculpa, o a tá aqui, e eu faço x mais a e x menos a. Quando eu faço esse x menos a e x mais a, eu tenho o delta, né? E o delta vai tender a zero. Então, o x está se aproximando de a, é a distância de x a tendendo a zero, ok? Aqui, esse daqui a gente falou bastante lá na aula de definição precisa de limite, que era justamente a distância num disco de raio delta que ia fechando a distância de x a a. Até falei de Pitágoras e tudo mais. Se eu quiser estender isso daqui para uma função w, vou até fazer aqui atrás, para fazer uma função w de 3 variáveis, que é uma f de x, y, z, a gente está lidando com o limite de x, y, z tendendo a um certo ABC da f de x, y, z. Ó, tá vendo? É a extensão literal, que também dá um número L. Limite é sempre número, né? O que ele fala? Se o meu x, y, z pertence ao domínio da função e eu tenho essa desigualdade aqui agora, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais z menos c ao quadrado menor do que delta. É a distância do ponto x, y, z ao ponto ABC. Só que essa distância aqui, a gente coloca maior do que zero e menor do que o delta. Como eu tenho 3 variáveis, eu estou na terceira dimensão, o domínio de uma função de 3 variáveis está na terceira dimensão, é uma esfera agora. Essa esfera tem raio delta. É uma esfera de centro ABC, ou A1, A2, A3, se você preferir, e todos os pontos x, y, z, entenderam que é uma extensão daquele disco da aula de funções de duas variáveis? Então agora é uma esfera, e essa esfera eu vou diminuindo o raio delta para cada vez mais se aproximando de AB. Se para todos os pontos dentro desta esfera, ao diminuir o raio da esfera, todos os pontos x, y, z estiverem dentro dessa esfera de centro ABC e raio delta, então o limite e acontecer isso aqui, f de x, y, z menos L ser menor do que epsilon, quer dizer, então, que satisfaz, e isso continua para 4, 5, 10 variáveis, só que a gente não tem mais a ideia de se enxergar na geometria. E aqui a mesma definição quando é para ser contínua, que foi o assunto da última aula. Quando que uma função de n variáveis ela é contínua em A? Quando satisfaz essa igualdade? Lembrando aí, pessoal, que não é apenas uma variável, tá? É um x1, x2, x3, xn, a1, a2, a3, an, tá? x1, x2, x3, xn, a1, a2, a3, an. Quando são duas variáveis, ficaria xy, ab, f de ab. Três variáveis, fica x1, x2, x3, ou se você preferir, xy, z, abc, f de abc. Ok? Bom, bora fazer alguns exemplos aqui, só para dar ideia de como funciona para várias variáveis. Calcule se existir esse limite. Pessoal, toma um pouco de cuidado. Tá vendo aqui, ó, que aqui não tem problema de substituir, mas aqui, dependendo, tem. Né? Porque, por exemplo, vamos supor aqui, se você pega o x igual a 0 e o y igual a 1, por exemplo, vai dar ln de número negativo, isso não existe. Se você pega x igual a 0 e y igual a 0, vai dar ln de 0. ln de 0 também não existe. Mas, em particular, tem alguns valores que você pode pegar. E aí, é o que eu falei agora não, o que eu falei na aula anterior, né? Eu não falei nessa aula isso ainda. Na aula anterior, a primeira condição para que você faça um limite é ver se dá para substituir direto, porque se der para substituir direto, quer dizer que a função ela é contínua naquele ponto, e calcular o limite é calcular o valor da função no ponto, é calcular o f, nesse caso de 1, 1, 0. A questão é, dá para substituir por 1, 1, 0? Quando o x é 1 e o y é 1, o z não entra aqui, o z só entra aqui, ó, elevado a z. A função ela é contínua, porque vai dar 2 vezes 1 dá 1, menos 1 dá ln de 1, e ln de 1 existe, ln de 1 é 0, né? O que não existe é ln de 0, mas ln de 1 dá 0. Então, como a f de x, y, z, quem é a minha função f de x, y, z? É xz de z mais ln de 2x menos y. É contínua. Em 1, 1, 0,
então, o limite de x, y, z, tendendo a 1, 1, 0, da nossa f de x, y, z, por definição, é o f de 1, 1, 0. É o que está aqui, ó. Limite de x, y, z, com x tendendo a 1, 1, 0, é o f de 1, 1, 0. Ok? O f de 1, 1, 0 é uma conta simples. Isso daqui vai dar 1 vezes z elevado a 0. Ó, só estou substituindo, ó. 1, 1 e 0. Então, 1 vezes z elevado a 0 mais ln de 2 vezes 1 menos 1. Isso aqui vai dar 1 mais, elevado a 0 é 1, tá, pessoal? Então, cuidado para não colocar 0 aí. Vezes 1 é 1, mais ln de 1, portanto, isso aqui dá 1. Ok? Então, esse limite existe e dá esse valor aí. Calcule se existir esse limite aí. Calcule se existir esse limite. Dá para simplificar? Aliás, primeiro, dá para substituir direto? Não, porque o denominador dá nulo. Dá para simplificar? Até daria se, por exemplo, aqui tem x, aqui tem x, mas aqui não. Se aqui tivesse x, daria para a gente juntar o x e ver o que poderia acontecer. Ok? Mas não tem x nessa parcela aqui, não dá para colocar o x em evidência. O mesmo vale por y, por mais que tenha aqui, não tem aqui. E aí, eu tento pensar, bom, não tem como colocar, não tem como eu fazer isso aqui virar um produto de alguma coisa limitada com algo que vai para zero. Porque aqui, ó, como que eu vou fazer virar um produto? A menos que eu faça umas doideiras aí e, enfim, tento chegar em algum daqueles resultados. Não dá para simplificar, não dá para substituir direto. Bom, acho que eu esgotei todas as possibilidades. Entre o acho e não acho, vamos tentar. Vamos ver, será que esse limite não existe? Se o limite não existe, vamos partir para curvas, né? Ah, aqui agora uma observação. Curvas. Professor, tem que ser curvas? Sim, só que agora as nossas curvas... Vou pegar um rascunho aqui para vocês entenderem, tá? Essa aqui, ó. As nossas curvas agora... x, y, z. O domínio da minha função está aqui. O ponto limite é o ponto 0, 0, 0, certo? É o ponto 0, 0, 0. Então, quer dizer que eu tenho aqui, ó, uma... Eu vou até fazer de vermelho. Eu tenho aqui uma esfera. A ideia teórica é essa, né? Eu tenho uma esfera de raio delta, certo? Uma esfera de raio delta. Isso aqui é a esfera de raio delta, que ela vai diminuindo, se aproximando do 0, 0, 0. Essa é a parte teórica. Só que para efeitos de curva, quais são as curvas que, por exemplo, passam por esse ponto 0, 0, 0? Lá, como a gente estava para uma função f de x, y, em particular, quando eu estava no ponto 0, 0, eu geralmente pegava o eixo x, o eixo y igual a x, y igual a menos x e assim por diante. Aqui, ó, eu posso pegar também o eixo x, eu posso pegar o eixo z, posso pegar o eixo y, não tem problema nenhum. Eu posso pegar a reta y igual a x também, só que aqui agora a gente está na terceira dimensão. Pessoal, o que é, em particular, por exemplo, o eixo z? O eixo z são todos os valores de z pertencentes aos reais com x igual a 0 e o y também igual a 0. Porque, ó, quando o x é 0, eu estou aqui. Quando o y é 0, eu estou aqui. E o z varrendo nos reais é esse aqui. Então, esse é o eixo z. Entenderam a ideia? Então, a nossa curva tem que ter equação na terceira dimensão. Quem que seria a reta y igual a x no plano z igual a 0? Então, você pega z igual a 0 e y igual a x. É a reta x e y. É a reta y igual a x, só que ela está lá no plano z igual a 0. Então, se eu for pensar em terceira dimensão, aqui está o x. Vamos pegar assim, ó. Aqui está o x e aqui está o y. A reta y igual a x com z igual a 0 está aqui. Beleza? Tem outras retas? Tem uma reta que está para cá, outra para cá. Você pode ter uma parábola passando aqui na terceira dimensão, só que elas dão um pouquinho mais de trabalho se você pegar esses tipos de curvas, ok? Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei primeiro o caminho, né? Curva, caminho é a mesma coisa, tá, pessoal? Seja o caminho, né? A gente pega os caminhos. C1. Esse C1 eu peguei o x igual a y igual a 0 e o z pertencente aos reais. Ou seja, eu peguei aqui, esse cara é o eixo z. Assim, como que vai ficar o limite? Essa daqui é a minha f, tá? Ó. Essa aqui é a minha f.
f de x, y, z. O limite de... Pessoal, vou usar aquela notação abreviada, tá? Para não ficar escrevendo tudo aquilo. De f de x sobre o caminho C1 é o limite de x igual a y igual a 0. Eu posso pegar o x e o y igual a 0, mas o z vai ter que continuar tendendo a 0. Ok? Aí, então, eu estou em cima do eixo z. Aqui, então, vai dar 0 vezes 0, mais 0 vezes z, mais z vezes 0, ó, substituindo o x e o y por zeros. Sobre 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais z ao quadrado. Que dá quanto? Dá 0. Tá? Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidão. Esse cara aqui, ó, espera um pouquinho, eu vou fazer um asterisco aqui assim, ó, e vou colocar aqui em cima, só para vocês não se perderem depois, que esse xão aqui é como se fosse um xyz, e o 0 é como se fosse o 0, 0, 0, tá? Porque nós estamos aqui na terceira dimensão para ganhar tempo, ok? Então, o caminho C1 deu 0. Se você toma... Eu peguei aqui outro caminho, ó, seja o caminho... Pessoal, presta atenção, antes de eu falar, eu vejo isso na minha cabeça agora. Se eu pego o eixo Z, o limite deu 0. Se eu pego o eixo X, o limite dá 0. Porque o eixo X, na verdade, é quando o Y e o Z é igual a 0 e o X pertence aos reais. Então, é a mesma conta, só que ao invés de ficar os Z's sobrando aqui, vão ficar os X. Então, vai ficar, ó, 0 mais 0, perdão, aqui vai ficar 0 mais 0 mais 0, né? Porque aí vai ficar 0 vezes x. E 0, aqui dá 0, 0, 0. Bom, tá tudo 0, porque o x pertence aos reais, mas o z e o y são 0. Aqui fica x vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes x sobre x quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. É exatamente. Então, se você pegar o caminho C2, o eixo x, vai dar 0. Se você pegar um caminho C3, o eixo y, vai dar 0, porque aí só vai trocar o y ser diferente de 0 agora. E eu peguei esse caminho C2 como sendo esse daqui, ó. Eu peguei y igual a x com z igual a 0. Certo? Essa daqui, ó, é a reta y igual a x no plano z igual a 0. É que eu acabei de falar agora há pouco para vocês. No plano z igual a 0. Se você tomar esse caminho aqui, temos, assim, o que vai dar esse limite? Esse limite em particular, o limite de x tendendo ao 0 da f de x, pelo caminho C2 vai dar limite de y igual a x com z igual a 0. E, bom, como y é igual a x, então o x vai tender a 0. Beleza? Então, ó, veja bem, eu estou substituindo o y por x. Então, se o z é 0, o x tem que continuar indo para 0, porque a gente não pode zerar o denominador, né? Então, isso aqui vai ficar x vezes x, que o y é igual a x, mais x vezes z, mais x vezes z, que é 0 nesse caso, mais 0, que é z, vezes x. Tudo isso sobre x quadrado, mais... O x está indo a 0, então mantém o x, certo? X ao quadrado, porque y é igual a x, então fica x ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Isso daqui deu... vou colocar na linha de baixo aqui, para não ficar apertado. Limite de x indo para 0. Aliás, de x não, aqui é um x mesmo. De x indo para 0, de x quadrado sobre 2x ao quadrado, ó, 2x ao quadrado, corta o x quadrado com x ao quadrado, igual a meio. Curvas, cujos limites dão caminhos, cujos limites dão valores diferentes, quer dizer que o limite não existe. Então, como o limite da f do x, com x tendendo, aliás, com x tendendo a nada, sobre C1, na curva C1, é diferente do limite da f de x sobre a curva C2, segue que não existe o limite. Não existe o limite da f de x com x tendendo a 0. Ok?
Essa daqui é a minha fxyz, tá? Lembrando vocês aí. E só para finalizar, um exemplo bem fácil, tá? Determine o maior conjunto onde essa função ela é contínua. É uma função de 3 variáveis também. Pessoal, se é para determinar o conjunto, o maior conjunto onde a função ela não é contínua, então eu tenho que tirar os valores onde dão problema, né? E o que sobrou é o maior conjunto. Vocês concordam comigo que o que dá problema aí é o denominador nulo, né? Ela vai ser contínua em todos os pontos x, y, z, com exceção dos que anulam o denominador. Aí você fala assim, 0, 0, 0, então. É uma possibilidade, 0, 0 e 0. Só que, se você escolhe, por exemplo, x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1, também 0 o denominador. Veja bem os valores que eu falei, 1, 0 e 1. 1, 0, 1 também zera, porque vai dar 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 1. É 1 menos 1 que é 0. Aí você vai ficar chutando esses valores? Não. Como que a gente vai fazer? A gente vai tirar os pontos que dão problema, os pontos de descontinuidade. O que sobra é onde a função é contínua, ou seja, a função ela é contínua no seu domínio. Todos os pontos do domínio ela é contínua. Então, f de x, y, z será contínua. Vamos escrever isso, será contínua em todos os pontos x, y, z, com exceção dos que anulam o denominador. Em todos os pontos x, y, z pertencente ao R3, com a exceção, com a restrição, vamos escrever melhor dizendo assim, com a restrição de que x quadrado mais y quadrado menos z tem que ser diferente de zero. Isto é, a gente chega nesta equação. F de x, y, z é contínua. Para todo x, y, z pertencente ao R3, com exceção... exceção não, eu vou colocar restrição, inclusive eu escrevi errado ali. Com a restrição de z ser diferente de x quadrado mais y quadrado, né? Ou seja, todos os pontos que satisfaz essa desigualdade não são pontos de continuidade, ela vai dar denominador zero, né? Pessoal, o que isso daqui é uma equação do quê? De um paraboloide circular. Então, a função ela é contínua em todo x, y, z pertencente ao R3, faltou um 3 ali, com a restrição, ou seja, é contínua para todo, de novo, x, y, z pertencente ao R3, só que agora eu vou escrever por extenso, tá? Exceto dos pontos que estão sob o paraboloide cuidado para não confundir aqui agora, tá, pessoal? A restrição é essa. Então, com exceção, né, exceto os pontos que estão nesse cara aqui. Eu vou desenhar aqui, ó. Pra vocês entenderem. Aqui está o X, o Y e o Z. Só para vocês entenderem a ideia. Eu vou desenhar o paraboloide. Presta atenção. Ele vai estar... ele vai estar todo pontilhado, tá? Ó. Tem que fazer assim, não vai ter jeito, não. Ele está todo pontilhado, esse paraboloide. Todo mundo do R3, com exceção desses pontos aqui do paraboloide, a função, ela é contínua. Ok? Todos os pontos do R3, com exceção do paraboloide, a função, ela é contínua. Então, com isso, a gente encerra essas aulas de limite, como um todo agora, para 2 ou mais variáveis, e vamos partir dando uma sequência lógica do que a gente já faz nos cursos de cálculo, a gente vai entrar no curso de
derivadas. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai ter várias aulas falando de derivadas, não vai ter técnicas de derivação, mas apenas uma adaptação, porque técnicas de derivação, vocês vão perceber que vão continuar sendo as mesmas técnicas, e a gente vai começar a falar isso melhor na próxima aula. Então, pessoal, agradeço demais a colaboração de vocês sempre, então, tendo dúvidas, já sabem, é só me chamar, e a gente se vê na nossa próxima aula. Grande abraço, valeu, espero vê-los em breve.